Está começando agora o seu canal Maná de Sião. Shalom Aleichem, Erev Tov, a paz seja convosco, boa tarde, tudo bem? Esse é o nosso seu canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos de Sião, da terra santa de Israel, da cidade de Jerusalém, para a sua vida e para a sua família. Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o seu Arri, o seu irmão Yehudá Ben Yosef, e esse é o nosso canal Maná de Sião. Como de sempre, hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série de estudos do canal Maná de Sião. E o assunto que a gente vai abordar hoje com vocês é o seguinte: quem é o nosso maior inimigo? E hoje está comigo, como sempre, participando, colaborando e ajudando aqui com o nosso canal Maná de Sião, está aqui o nosso Arri, o nosso irmão Keifas Ben Avraham. Amém, irmão Keifas? Amém. É um prazer novamente estar aqui com os irmãos, para a gente meditarmos um pouco sobre a palavra do Eterno, e através dessa palavra nós temos certeza que nós seremos edificados, nós que estamos falando e vocês que verão também esse vídeo, né, acerca deste importante assunto, né? Baruch Hashem, louvado seja o nosso Hakadosh Baruch Hu, o bendito seja ele, Emuná, queridos. Então, o nosso amado Arri, o nosso irmão Keifas Ben Avraham, ele vai estar fazendo aqui a leitura das passagens das Sagradas Escrituras, tanto na nossa Torá, como no Taná, como na Brit Hadashá. Ele vai estar fazendo essas leituras e nós vamos, através desse estudo, conhecer que o nosso maior inimigo, o nosso maior adversário, se chama Etserhará, a inclinação para o mal. Esse é o nosso maior inimigo, esse é o nosso maior adversário. Então, dentro do pensamento judaico, das Sagradas Escrituras, no seu contexto original judaico-messiânico, né? Nós, tanto eu como o nosso Arri, nosso irmão Keifas Ben Avraham, nós pertencemos a uma sinagoga judaica messiânica chamada Beit Tefilá, que fica na cidade de Águas Claras, aqui em Brasília. Então, dentro do nosso pensamento judaico-messiânico, nós sabemos que o nosso maior inimigo é a Etserhará, a inclinação para o mal, que é o pecado. Então, nosso irmão Keifas Ben Avraham vai estar fazendo a sua leitura. Amém? Amém, meu irmão. Vamos ler aqui Bereshit, Gênesis, capítulo de número 4. Para contextualizar melhor, eu vou ler a partir do versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaíram o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós observamos por esta passagem que quando eles oferecem, né, cada um oferece a sua oferta ao Eterno, o Eterno recebe Caim e recebe Abel e a sua oferta. E ele rejeita Caim
e a sua oferta. Observe que primeiro o Eterno ele aceita o ofertante, depois aceita a sua oferta. Ele rejeita o ofertante e rejeita também a sua oferta. Por que que ele aceita primeiro o ofertante do que a oferta? Porque a vida do ofertante, né, estava com a sua inclinação, né, para o bem. E a vida daquele outro ofertante estava com a sua inclinação para o mal. Observe que ele recebe primeiro a pessoa, a depois receber a sua oferta. Rejeita primeiro a pessoa, a depois rejeitar a sua oferta. Observe nesse texto que nós acabamos de ler. O pecado já está à porta, ou seja, eles já tinham nas suas mentes o conceito de pecado. Por quê? Porque a Torá ela já era passada, né, do Eterno para Adão, né, e Eva, e era passado para os seus filhos. Então eles já tinham o conceito. De onde eles tiraram o conceito de fazer oferta ao Eterno? De algum lugar. A Torá ainda não estava escrita, porque foi escrita por Moshe lá na frente, né? Então, mas ela já era escrita nos corações do homem. Então, essa inclinação, já é desde o princípio que o homem tem essa inclinação. Cabe a você escolher. Então, quando nós vimos isso na Escritura, e que nós vemos aqui esse texto, o Eterno, recebendo um e recebendo a sua oferta, rejeitando um e recebendo a sua oferta, a gente já vê o primeiro passo aqui dessa inclinação do homem para o pecado, para pecar. E o que que acontece? Caim mata, né? Caim mata o seu próprio irmão, mata Abel. Então, quando nós olhamos para esse conceito, que já está nas Escrituras desde sempre, que não é essa questão do homem ser, já nascer pecador. Não, o homem vai ter essa inclinação com, né, o tempo ele vai aprendendo, e ele rejeita ou não rejeita a palavra do Eterno. E foi isso que aconteceu aqui. Ele rejeitou a palavra do Eterno. O Eterno ainda falou com ele, mas o que ele quis? Não, deu, né, essa inclinação. Né, ele deu lugar a essa inclinação. E lá na frente, né, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, onde está falando ali do inimigo da humanidade, né, de todos nós, falando acerca do diabo, o adversário que anda ao derredor, bramando como leão, caçando alguém para devorar, para tragar, a gente observa que nós temos que ser sóbrios e vigilantes, né? Porque o diabo, né, ele tem essa função de iludir, de enganar, né, de ser um adversário, não de Deus, porque Deus não tem um adversário páreo a ele. Não existe esse adversário, esse conceito né, no judaísmo de alguém comparável a Deus para lutar com Deus, e Deus está preocupado, como se Deus... Não, o inimigo ele já foi formado já com essa, né, com esse propósito. Então, nós observamos, meus amados irmãos, que nós temos que, na nossa vida, mortificar essa carne, né? Como está lá em Romanos capítulo 6, né? Que o apóstolo... Esse texto eu gostaria de ler, irmão. Romanos capítulo 6. Amém. Né? Que Saul, né? Mais conhecido como o apóstolo Paulo, tá? Ele nos orienta aqui na sua carta aos Romanos, no capítulo 6. É muito importante a gente vê esse texto. Esse texto ele é muito profundo. Quando nos diz acerca do pecado, ele está falando aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor. E antes dele falar isso, no 16, ele diz assim, ó, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fossem entregues. Então, o pecado, essa inclinação para o mal que há em nós, ela tem que ser mortificada. Dia após dia, através da leitura da palavra do Eterno, através de uma reflexão sincera,
desta mesma palavra, através de jejum, através de oração. Essa busca constante é que vai nos fortalecer e nós vamos mortificar esse desejo que está em nós, que está dentro de cada um do ser humano, né? Esse desejo, essa inclinação para fazer aquilo que não agrada ao Eterno. Por outro lado, nós também temos, né, a Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, que nos ajuda nesse fortalecimento, nessa alimentação, né, espiritual, né, que eu estou falando, nessa alimentação de nós mesmos. Quando nós nos alimentamos do que é sagrado, aí nós nos fortalecemos, nós ficamos mais fortes, mais saudáveis espiritualmente, para resistir a essas ciladas que vêm sobre as nossas vidas, né, irmão? Então nós temos que estar em constante contato, né, todos os dias, né, na realidade, com a palavra do Eterno, nos alimentando, nos fortalecendo, nos enchendo de Deus, através da sua palavra, que é santa e poderosa e que nos ajuda, né, a estar mortificando essa inclinação para o mal que nós temos. Amém, meu irmão? Amém, amém. Então, queridos, vocês estão vendo que o nosso maior inimigo, o nosso maior adversário é a nossa Etserhará, a nossa inclinação para o mal, que está dentro de cada um de nós. E essa Etserhará, segundo os nossos sábios do judaísmo, ela se levanta todos os dias contra nós. Então, se você ainda permanecer na ignorância, se você ainda permanecer na soberba, no orgulho, na mentira, na vaidade, você não vai vencer essa Etserhará, essa inclinação do mal que existe dentro de você. Para você poder vencer esse adversário, esse inimigo que se chama Etserhará, você precisa e deve contar com a ajuda do Eterno de Israel, do nosso Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, de Adonai, de Hashem. E é isso que as Sagradas Escrituras nos ensina, nos mostra, nos orienta, nos fala. Por isso que o salmista, ele fala, irmão Keifas Ben Avraham, lá no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando você reconhece, quando você aceita, quando você tem a humildade, através do arrependimento, de reconhecer que sozinho você não vai vencer esse inimigo, esse adversário que se chama Etserhará, inclinação para o mal, quando você tem esse entendimento e que você, a partir de então, muda o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações, através da palavra do Eterno, que vai gerar no seu coração, na sua mente, o temor ao Eterno, aí sim você consegue vencer esse inimigo, esse adversário que se chama Etserhará. Por isso que também o nosso Ari, o nosso irmão, e o irmão do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, Yaakov, o Tiago, líder da igreja de Jerusalém, na sua carta, Tiago, capítulo 4, no verso 7, ele vai dizer: sujeitai-vos, pois, à vontade de Deus, ou seja, à vontade do Eterno, e Hassatã, o inimigo, o adversário, fugirá de vós. Então é isso. O nosso maior inimigo, o nosso maior adversário é a nossa Etserhará, a inclinação para o mal. Por isso que lá no Taná, lá em Isaías capítulo 45, no verso 7, lá o Eterno vai dizer através da boca do profeta Ishayahu de Isaías que o Eterno é que formou as trevas e formou a luz. Ele criou o bem e o mal. Ou seja, o bem e o mal está dentro de cada um de nós. A decisão e a escolha pertence a nós. É você que vai decidir se você quer vencer esse adversário, se você quer vencer esse inimigo, que
que é Yetzirará, ou se você quer permanecer no mal, quer permanecer na mentira, quer permanecer no orgulho, na soberba. É você. A decisão e a escolha é nossa. Mas eu peço ao Eterno e creio que você, meu irmão, você, minha irmã, que está assistindo agora esse vídeo de estudo, da nossa série de estudo do canal Maná de Sião, que você faça a decisão certa, correta, que é se sujeitar ao Eterno. E como é que você faz isso? Obedecendo a sua sagrada Torá, obedecendo aos seus mandamentos, a sua santa lei, Baruch Hashem, para que você possa vencer a Yetzirará, que é o nosso maior inimigo, que é o nosso adversário. Porque, como o nosso irmão Keifas disse aqui, para o Eterno não há nada que possa se tornar ou ser adversário ou inimigo do Eterno, porque ele que criou tudo. Ele que criou Hassatã. Hassatã é adversário de quem? Não é do Eterno, é nosso, é do homem, é de mim e de você. Mas entenda que o papel de Hassatã, do nosso adversário, do nosso inimigo, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que ele está ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, ele só está apenas fazendo o seu papel. O que é o papel dele? É ser o nosso adversário, é ser o nosso inimigo, é ser o fiscal do Eterno. O que é um fiscal? Ou seja, se você, através da Yetzirará, que é a mal inclinação que leva o homem ao pecado, através daquela mal inclinação, através daquele pecado que você cometeu, ele então vai estar no direito legal de agir dentro daquele mal que você fez. Ou seja, o que você faz de mal, esse mal ou essa maldade vai ter uma consequência. A mesma coisa é o bem. O que você faz de bem também vai ter uma consequência boa. A decisão e a escolha é nossa. Baruch Hashem. Então eu acredito que você está entendendo o que nós estamos trazendo nesse estudo, nessa tarde de Shabat. Emuná, queridos. Então, não existe dentro do pensamento judaico messiânico, na interpretação original das Sagradas Escrituras, dentro de um pensamento judaico, não existe uma rebelião, como é ensinado no sistema religioso católico evangélico, que um ser se rebelou contra o Eterno para ser o seu adversário, seu inimigo. Esse tipo de interpretação está errada, errônea, não existe, porque o Eterno é o Criador de tudo. Ele que criou tudo, como eu acabei de falar, né, no Taná, no livro do profeta Ishaiah, Isaías 45, verso 7. Então eu acredito que você, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo nesse momento, você está agora tendo o verdadeiro entendimento de quem é o nosso maior inimigo, que é a nossa Yetzirará, a nossa inclinação para o mal. Então, o nosso irmão Keifas, também agora nesse momento, vai ler para nós lá em 1 João, amém, irmão Keifas? 1 João, capítulo 3, verso 4. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 4. E assim mesmo, vou ler a partir do versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo o que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, né? Em Yeshua, HaMashiach, não existe pecado. Então, todo aquele que vive na prática do pecado, vive transgredindo a lei. Então, o pecado é isso, é a transgressão da lei, é a transgressão da Torá. E que nós possamos, para mortificar esse nosso desejo,
né, de Yetzirah sobre nós devemos dizer não ao pecado. E como dizer não ao pecado? Através das Escrituras, conhecendo o conceito correto de pecado. Na mente de Yohanan, né, na mente de João, o conceito de pecado está onde? Na Torá, na lei. Na mente dos escritores, né, da Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento, o conceito de pecado é transgressão da Torá. De todos eles, o conceito é um só. Transgressão, pecado é transgressão da Torá. Né? Então, que nós possamos, nessa tarde de Shabat, né, mortificar esse desejo, né, de pecar, de transgredir, de se afastar de Deus, de estar distante do Eterno, através do pecado, que é a transgressão da Torá. E que possa haver em nós, nos nossos corações, de todos nós, um desejo ardente, né, que possa arder esse desejo dentro de nós em agradar ao Eterno, em estar buscando o Eterno, em estar sóbrio, estar vigilante, né, mortificando essa nossa natureza carnal, né, pecaminosa, que quer nos afastar de Deus. Lá em Isaías, capítulo 59, a palavra diz que o pecado faz separação entre nós e o Eterno. A pergunta é, quem quer estar separado do Eterno? Ninguém. Então, como não estar separado do Eterno? Não transgredindo, não pecando, não buscando, né, as coisas que desagradam ao Eterno. Nós temos três grandes inimigos, né? O mundo, que é esse sistema que se afasta de Deus, que luta contra tudo que é de Deus. Nós temos, né, Rassatã, o adversário, e nós temos também nós mesmos, essa inclinação, né? Essa inclinação carnal que quer nos afastar do Eterno, mas que nós possamos, nessa tarde, refletir, meditar, analisar como nós estamos vivendo, a quem nós estamos agradando. Nós estamos agradando a quem? A quem você está agradando? É uma pergunta retórica, responda para você mesmo. Você está agradando a Deus? Ou você está agradando ao mundo? Ou você está agradando a si mesmo? Vamos responder essa pergunta, né, para nós mesmos nessa tarde. Que isso sirva de reflexão, né? Que todos nós possamos refletir nessa tarde acerca de quem nós estamos alimentando na nossa vida. Nós temos que nos alimentar da sua palavra. No trabalho, estamos nos alimentando da palavra. Na nossa família, estamos nos alimentando da palavra. Onde nós estamos nos alimentando da palavra. A gente não está dizendo com isso que nós não vamos deixar de trabalhar, de estar em vários lugares. Não. É que a palavra já está guardada na nossa mente, no nosso coração, como o nosso irmão disse, né? Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Então, que nós possamos, né? Mais uma vez, eu repito, por que nós estamos enfatizando isso? Vai ficar memorizado na nossa mente essa questão, que é muito séria, que as pessoas estão vivendo, a grande maioria hoje, né? É como se não houvesse um dia em que nós vamos prestar contas, né, diante daquele que nos deu vida, e a sua palavra diz, ele dá vida e ele tira a vida, né? E que nós possamos estar preparados para aquele grande dia, mortificando, né, esse desejo de pecar e alimentando-se dia após dia da sua santa palavra, que é alimento para nossas almas. Depois eu queria que você refletisse na sua casa, né, no Salmo de número 119, que é uma defesa da Torá. 176 versículos defendendo a Torá, né? O Salmo de número 119. Porque é na Torá do Eterno, que nós encontramos, né, refrigério para as nossas almas. Amém, meu? Amém. Amém. Baruch Hashem. Louvado seja o nosso Eterno de Israel, nosso Hakadosh Baruch Hu, o bendito seja Ele. Então, queridos, é isso. Espero que você, através desse estudo, possa fazer techuvá, porque esse é o propósito maior do nosso canal Maná de Sião, é levar as pessoas
para o caminho da Techuvá, né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, faça sua inscrição. Isso é importante para o engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Deixe seu like, tá certo? Então, vou passar agora novamente aqui para o nosso irmão Keifas se despedir aqui dos nossos amados irmãos nessa tarde de Shabat. Amém? Amém. Eu sou grato ao Eterno por esta oportunidade e espero que nós, com essas poucas palavras, né, palavras simples de fácil entendimento, que nós possamos nos aproximar, né, do Eterno. Eu agradeço a todos, né, que nos ouviram e que o Eterno abençoe você, sua casa, a sua família e tudo quanto você fizer, conforme a vontade do Eterno, seja próspero. Amém? Amém. Lehitraot. Até a próxima. Shalom. Shalom.